A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite. Hoje, Acreditando em Si, começando com mais um episódio inédito, e a nossa história é cheia de superações e muito inspiradora. Mas se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e no final deixar aquele comentário pra gente. Estela, Boa tudo bem? noite, tudo bem, Davi? Estela é vida, viu, gente? Estela é vida. Bom, hoje nós temos aqui um caso de sucesso, primeiro um caso de sucesso, de persistência, de resiliência. Vamos conversar com Ana Paula Belo, que tem 35 anos, é empresária de sucesso, fundadora e apresentadora do programa Ana Pode Podcast, casada, mamãe dedicada do Tonton. Ana Paula tem uma trajetória de vida inspiradora e repleta de superações. Ana, boa noite, bem-vinda. Muito bem-vinda, que honra recebê-la. Boa noite, o prazer é todo meu. Já quero agradecer esse convite por poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E era um sonho, né, poder estar aqui contando um pouquinho e conhecer vocês pessoalmente, então melhor ainda. Primeiro você manda um abraço pro teu marido, pro Felipe, que me ouve no Sucesso de Manhã no Da Vida Show. Já fiquei sabendo, o geminiano Felipe. A Lili Rodoviária vai falar de gêmeos, né, e vai falar pro Felipe na segunda-feira que vem. Posso mandar um beijo? Pode, claro, pode, evidente que pode. Essa câmera aqui que é Amor, um beijo pra você. Hoje você não pôde estar presente comigo, ele está em viagem, Olha, está a trabalho. Mas você sabe que você está aqui no meu coração. Nossa, que lindo! Aí! Começamos bem. bem. Começamos com vida. Primeiro a vida aqui e a vida aqui e o amor ali, na verdade. Que bonito. Já passou a época do Dia dos Namorados, É né? verdade. Mas no amor Dia da Namorada é todo dia, né, na Sim, verdade. sim. E aí, como que começa a sua história? Você nasceu aqui em Friburgo. Sim, Perfeito. sou daqui, de Friburgo. E nesse momento em que você começa a querer trabalhar, já muito nova, qual é o primeiro trabalho que você faz? Qual é a primeira iniciativa que você tem de empreendedorismo, Ana? Olha, eu venho de uma família muito humilde. A minha família sempre passou muitas dificuldades, passamos muito perrengues mesmo. A minha família é composta por 4 irmãos. E a gente sempre passou muita dificuldade. Meus pais sempre trabalharam para tentar manter a gente, mas o meu pai, infelizmente, ele sempre teve muito problema com bebida e faltava o básico para a gente em casa. E eu comecei a trabalhar, eu lembro que o meu primeiro emprego foi na roça. A gente se mudou, nós morávamos no Cardinó. E nós nos mudamos para cá, para Conselheiro. E quando a gente chegou aqui, o meu pai veio de lá já com um emprego formado e ele começou a trabalhar numa lavoura de rosas. E ali na Fazenda da Laje, onde meus pais ainda residem até hoje, tem muitas plantações de legumes, verduras e as plantações de roseiras. Então ali, sempre que vocês veem algumas rosas por aqui, então pode ter certeza que veio dali, porque muitas plantações são feitas lá. Comércio das Flores. Sim. E eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu, naquela luta de querer as coisas, a gente sabe que menina, principalmente, né, mulher, Sim. na época eu ainda era uma adolescente, mas a gente já começa a querer ter as coisas. Comecei a estudar e eu me lembro que eu ia para a escola, eu via meus amigos tendo cadernos, tendo mochilas, tendo boas roupas e sapatos, e eu não tinha nada disso, nem eu, nem os meus irmãos. Mas aquilo começou a me incomodar e eu queria já começar a trabalhar. Esqueci um pouco as minhas bonecas e os meus brinquedos de lado e comecei a trabalhar na roça. Eu me lembro que o meu primeiro emprego eu ganhei tipo 50 centavos por canteiro. Lá a gente fala canteiros de rosas, que são canteiros compridos. Então a gente ganhava 50 centavos. Feliz da vida. Feliz da vida. Claro. Foi meu primeiro emprego. Primeiro passo ali. Foi. E eu me lembro que, né, a gente trabalhava ali, capinava de mão, né? Lá eles falam assim, a gente capinava de mão. E tinha muito sapo no meio das roseiras, porque eram matos muito altos. Sim. E eu tenho pavor. Eu ia falar isso, eu tenho pavor. É sapo e barata, é uma maravilha. Barata eu não ligo, eu Nossa. tiro de letra. Não, eu tenho pavor de barata, pavor. Eu não tenho nojo, Meu não. pai não. Eu tenho pavor de barata, né? Meu pai 2 metros de altura. Nossa senhora, eu pulo mais do que a minha mulher. Sério? Do pavor de barata. Eu acho um bicho peçonhento. E será a única sobrevivente de um acidente nuclear, hein? As baratas serão as únicas sobreviventes, segundo os estudiosos. Mas aí você vai para a lavoura, começa a fazer o plantio das rosas. E aí também trabalha como babá, que eu sei da tua história, conheço tudo. Isso. Fiz o dever de casa, não é verdade? É certíssimo. Então.
Comecei a trabalhar com 12 anos e ali naquela luta de encontrar vários sapos, mas Engolindo muito sapo também. Engolindo muitos sapos. E nesse período de inverno, a gente se molhava todo. Então, assim, foi um período difícil, mas eu me lembro que o meu primeiro salário, eu vou até contar algo muito... que tocou muito a minha infância, que marcou muito a minha infância. O meu sonho era provar Coca-Cola e comer uma barra de chocolate. Meu Deus. Olha só, era o meu sonho. Que coisa legal. Sim, eu tinha um sonho Tão simples, né? Tão simples. Mas eu me lembro que quando íamos ao mercado, a minha mãe logo avisava, não peça nada, que a gente só tem dinheiro para comprar o arroz e, se der, o feijão. Então era assim, a gente olhava as prateleiras, mas a gente não podia pedir nada. Mas ficava assim, criança, sabe como é, né? Então eu olhava... Tava com aquele desejo no coração. Eu olhava as prateleiras de chocolate, daquelas barras de Nestlé e das Coca-Colas e eu sentia vontade, mas eu não podia. E eu me lembro que tinha uns peões de obra trabalhando perto da minha casa e na hora do almoço, todos os dias eles compravam Coca-Cola. Eu, criança, queria ir lá pedir, mas eu não tinha coragem de pedir. A gente sempre teve aquela criação, assim, muito rígida, de não falar com estranho. E eu nunca pedi Coca-Cola. Se eu pedir, eu vou apanhar, né? Eu vou apanhar. Então, eu me lembro que aqueles peões, quando terminava o horário de almoço, eles descartavam aquela garrafa de Coca-Cola e eu corria lá, pegava e tomava os últimos goles. Sim. Foram as primeiras vezes que eu experimentei a Coca-Cola. E eu me lembro de um fato muito interessante, que aquele rótulo da Coca-Cola lembra uma barra de chocolate Nestlé. E eu ia ao mercado e ficava... Várias associações ali. E eu tirava aquele rótulo... Vermelhinho também? Eu tirava aquele rótulo, arrancava o rótulo, dobrava ele quadradinho, fazia, na minha imaginação, uma barra de chocolate, sentava numa escadinha que tinha na beirada da nossa casa e comia, imaginando que eu estivesse comendo um chocolate. Nossa, então, legal. assim, foi um período muito difícil, mas depois comecei a trabalhar. No sofrimento também tem poesia, né? Que eu pude perceber. Toda a retórica triste, ela também pode contar uma história bonita também. Dentro dessa tristeza, uma história de lembranças agradáveis, de certa forma, né? Porque você inventava o chocolate, você bebia a sua Coca-Cola. Imaginação, né? Sim. E aquilo se tornava um momento feliz. Algo que poderia ser triste. Mesmo dentro da tristeza, né? Mesmo dentro da dificuldade. E aquele rótulo me acompanhou por anos, porque eu guardava ele no meio das minhas coisas e todos os dias eu ia ali e mordia mesmo, gente. Eu simulava uma mordida e nem sabia que gosto tinha. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na roça, algum tempo depois, o meu primeiro salário, gente, eu comprei uma latinha de Coca-Cola e uma barra de chocolate. Pronto, matou a vontade, Tá fechado. E olha, eu me senti feliz da vida. Foi extraordinário. E aí foi a partir daí que você começou a trabalhar como babá. Isso, com 14 anos, eu comecei a trabalhar numa casa de família. Eu era a pessoa que coordenava toda a casa, limpava toda a casa, organizava tudo. E lá havia uma criança de 3 anos, gente. Eu tomava conta dela. 14 anos. Sim. E eu me lembro que era uma família, assim, classe média. Sim. E a criança tinha tudo, do bom e do melhor, muitos brinquedos. E como eu tive que abandonar essa minha infância muito precocemente... Hora ou outra eu me pegava brincando com as bonecas da menina que eu tomava conta. Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. 14 anos. E a criança, 3? 3 anos. Não tá vendo? E essa responsabilidade já entrou muito cedo na sua vida. Cedo. Você, meu amigo, que tem 46 anos, que a Ana Paula tomou conta, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Você, né? Manuela. A menina. Manuela, olha, você tá com 46, ela tá 46, 11 a mais, né? Tá 46 anos a Manuela, a sua babá aqui, ó. Né? A sua babá é um sucesso, viu? A sua babá é um sucesso. E foi nesse momento que você tomou uma decisão? Como que foi essa trajetória até sua tomada de decisão? Aí depois que eu larguei esse emprego, eu estudava e conciliava tudo isso. Estudava, trabalhava. Aí eu trabalhei numa outra casa de família, porque a responsabilidade de tomar conta de uma criança era muito grande. Então, eu tinha muito medo. Às vezes a criança chorava muito. Eu não sabia ainda como lidar. Trabalhei lá um tempo. Depois eu fui trabalhar numa outra casa de família. Depois eu comecei a trabalhar em casa. Eu consegui um serviço em casa que era de corte. Corte de confecção. Facção. Isso. Naquela época... cortava muito com tesoura. E eu tinha os dedinhos todos tortos, porque eu cortava, colocava o molde em cima da peça e ia cortando. Ainda não tinha a máquina, a faca, né? Não, naquela época ainda era na tesoura. Então eu consegui um emprego desse através de um amigo de escola, que os pais tinham confecção,
E ele conseguiu esse emprego para mim. Eu comecei a cortar em casa, estudava. Você infestava também, não? Eu que pegava o tecido, porque o tecido vinha em você, retalho. Mas você vinha no batente, você vinha infestando ele? Não, né? Não era o tecido em rolo, Ah, né? já vinha em rolo, tá. Não era. Você já era viu como é que é a infestação, né? Na mesa grande. Eu já fiz que isso também. Você puxa, vai Depois, puxando. quando eu montei meu negócio, eu já fiz isso que aí também. depois você corta por cima com a máquina. Com a né? máquina, com é a mais fácil. RGT, eu acho. Isso. Já fiz muito também. Mais pra frente eu vou contar. E comecei cortando em casa, foi o meu primeiro emprego, né? Depois da roça e como babá. Comecei cortando em casa e logo depois eu consegui entrar numa confecção. Lá eu entrei para cortar o tecido. Auxiliar de corte. Sim. Não, era a cortadora. Sim, eu era cortadora. Entrei para cortar, porque eu já tinha habilidades quando eu trabalhava em casa. Entrei para cortar e logo depois surgiu uma oportunidade. Eu não tinha serviço, falhou o serviço de corte e tinha máquinas desocupadas. A patroa olhou para mim e falou assim: você quer aprender a costurar? Eu falei assim: quero. E foi aí que eu entrei no... O que você não quer, né, Ana Paula? Não é? A pessoa que é empreendedora, a pessoa que tem esse tino para fazer as coisas, quer tudo, né? Sim. Quer aprender, quer, né? Principalmente o franco-atirador, como você é, ou franco-atiradora, como você é, né? Muito. Aquela pessoa que quer, pode, posso, vai aonde agora, e assim você começou a costurar. Comecei no ramo no polo de moda íntima, comecei a costurar, aprendi em uma máquina e dali eu não parei mais. Reto overlock, a primeira. Overlock. A primeira foi a overlock. primeira máquina que a gente aprende quando a gente entra numa confecção, sempre é overlock. Aprendi a costurar, depois eu entrei em confecções maiores, aí eu tive meu primeiro salário, minha carteira assinada. De verdade. Que aí dava muitas Coca-Colas. Muito. E hoje eu nem gosto de Coca-Cola. Tá Eu tenho vendo? pavor de Coca-Cola. Tá vendo? Atenção, Pepsi. Você que quer patrocinar a Ana Paula no Ana Pode, que a gente vai falar daqui a pouco. Ana Pode Podcast, daqui a pouco, hein? Corta isso aí. E eu comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego em uma confecção grande. E ali eu não parei mais. Eu fui aproveitando todas as oportunidades que a vida me dava. Então, sempre que eu conseguia uma brecha, eu sempre fui muito atenta e eu sou muito observadora. Eu posso estar aqui conversando com vocês, mas eu estou observando tudo que está ao meu redor. Então, eu observava as minhas amigas de trabalho. E quando eu entrei para trabalhar com tantas pessoas, eu me lembro que eu já tinha feito facção em casa, já tinha trabalhado como faccionista em casa também, mas a gente não tinha aquela habilidade que uma pessoa que trabalha dentro de um grupo tinha. E eu me lembro que quando eu entrei, a chefe veio falar comigo assim: Ana, se você continuar trabalhando nesse ritmo, a gente não vai conseguir ficar com você. A gente não vai conseguir te manter. E eu falei assim: não, eu quero esse emprego. Eu vou ficar aqui. Porque disse que você era lenta? Ela disse que eu era lenta. É mesmo. Que eu não tinha habilidade, porque eu trabalhava em casa, Porque né? você vinha de um outro meio, né? Era um outro ritmo, né? E ali você tem que se adaptar ao modelo da fábrica, né? Sim. E eu comecei a olhar as minhas amigas que costuravam do meu lado. E eu vi a forma que elas trabalhavam. E ali eu não parei mais. Comecei a olhar como elas trabalhavam, o ritmo, a forma que elas manuseavam as mãos. E eu comecei. E mais ou menos com uns 14 dias eu já estava... Que legal. Com habilidade, não tanto quanto aquela profissional, mas já não estava mais correndo Já risco estava de no ser jogo. mandada embora. Depois Perfeito. dali, eu abri meu próprio negócio, eu saí, eu comecei a trabalhar em casa, abri meu próprio negócio. Foi nesse momento ali que você entendeu que poderia ser esse caminho, que você poderia seguir por ele? Sim. Como que foi esse start, assim, vou sair daqui e vou abrir meu negócio? Eu sempre fui muito ousada e eu não tenho medo do novo. Não tenho medo. Às vezes, quando o novo vem para nossa vida, assusta, porque o novo assusta. É verdade, assusta. Né? O novo sempre nos assusta. Eu desconhecido. Mas o novo sempre vem. Sempre vem. Né? Então, tudo que vinha de novo, eu tinha um pouquinho de medo, mas eu vou com medo assim mesmo. Claro. E eu ia. E surgiu a oportunidade, eu me lembro que depois dessa confecção que eu aprendi a trabalhar em várias máquinas, eu trabalhei em várias outras confecções. E numa dessas últimas confecções que a gente trabalhou, infelizmente, os patrões eles não conseguiram manter. E eles faliram, eles quebraram e eles não tinham dinheiro para nos ressarcir. E eles deram máquinas no valor do nosso tempo de casa. Da indenização. Isso. E minha irmã trabalhava comigo. Então, nós duas montamos uma sociedade. A gente abriu uma sociedade e começamos a fazer facção. Com 2 máquinas. Nós conseguimos 2 máquinas
desses nossos patrões. E depois disso a gente comprou uma máquina que é a Travete, que é uma máquina muito essencial, mas primeiro a gente trabalhou muito... Travete cara, hein? É caríssima. Mas Nessa época você já tinha conhecido seu marido? Não, Não. ainda não. Perfeito. Ainda não conheci o amor da minha vida. Quanto tempo de casado? Quanto tempo de casado? Olha, De relacionamento, não sei. agora você me pegou. 10 anos? 10 anos. 8 a 10 anos, deve ser. 8 anos. É 8 por aí. anos. A gente tá sabendo de tudo, né? Mas aí, como eu tava dizendo, é o tricô, né? É o tricô, né? Perfeito. E aí você e sua irmã, duas mulheres, Sim. decidiram empreender. Aí compraram a Travete. Primeiro a gente conseguiu uma máquina emprestada com a cunhada da minha irmã, que foi uma 21. E a 21 ela deixa as linhas, né? Então era um sofrimento pra gente limpar as peças, porque ocupava muito, tomava muito tempo. E logo depois a gente conseguiu comprar uma Travete, aí a gente começou a evoluir, começamos a deslanchar, trabalhamos em casa durante muitos anos. Eu já trabalhei muito na minha vida, a gente virava à noite para conseguir entregar os pedidos. A gente não tinha sábado, domingo, feriado. Comprávamos Red Bull, gente, pra gente poder conseguir manter Várias a noite marcas acordada. ao longo desse processo, vendo? gente. É ela? Pode vir. É isso aí. Depois te manda a Oh, conta meu pra vocês aí. Deus! Aí te manda pra agência depois aí. Patrocínio, por favor. Mas vocês trabalhavam num térreo ou trabalhavam num prédio? Nós começamos a trabalhar na casa da minha irmã. Você sabe por que é a minha pergunta, né? Por quê? Porque se você tomava Red Bull, no terceiro andar, Red Bull te dá asa. Daí você pode cair. É melhor ficar no térreo. Eu não podia perder essa, não podia perder. Era o momento, né? Ai, meu Deus, Red Bull te dá asas, sim. Agora o patrocínio vem. Agora vem, não agora tem vem. jeito. Você então começa nessa iniciativa com a sua irmã, compra máquinas melhores. E quando é que você percebe que, pronto, agora cheguei onde eu tinha que chegar com a minha confecção? Começamos a trabalhar só nós duas e a gente viu que a procura pelos nossos trabalhos começaram a aumentar. Nós começamos a trabalhar apenas como faccionistas, a gente pegava serviços, né, de outras pessoas e a gente produzia. E surgiu uma oportunidade da gente começar a fabricar. Depois de alguns anos, muitos anos trabalhando com facção, a gente começou a fabricar, ter o nosso próprio negócio. Peças próprias. Isso. Aí a gente conseguiu um fornecedor, um comprador, na verdade, e a gente começou. A gente foi lá, mostrou o nosso mostruário, ele gostou, e a gente fechou o nosso primeiro comprador. Que legal. Aí foi quando a Ana Paula começou a infestar a mesa com os Sim, tecidos, que sim. aí a gente já comprava tecido, né, em rolo. Sim. E eu que cortava. Então, quem cortava, quem infestava, quem riscava, quem cortava. Aí começou a virada Aí aqui. começou a virada de chave. E foram muitos anos, eu acho que a gente trabalhou, eu tive, nossa, eu nem me lembro. Eu deveria ter nessa época uns 18 anos. Eu deveria ter uns 18 anos, quando eu e minha irmã mantivemos essa sociedade. E mais ou menos com 24 anos a gente rompeu a nossa sociedade. Eu segui sozinha, minha irmã seguiu sozinha também. E logo depois foi aí que eu comecei a empreender sozinha e tive funcionários, coloquei pessoas para trabalharem comigo. E trabalhei muitos anos, aí eu que comprava, eu que cortava, eu costurava. Então, assim, foi uma jornada Desgastante. muito louca. E o que foi mais desafiador, assim, nesse processo? Você sentia, você mulher nesse mercado, era mais difícil? Como que você recebeu esse momento? Olha, empreender não é fácil. Não é é. fácil. Lá no meu programa, eu sempre recebo muitos empreendedores e a gente sempre fala sobre isso. É empreendedor, tem dor, né? Então, é doloroso. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É empreendedor, tem dor, é verdade. Tem dor. Dor É e choro muito, livre. muito. É muito dolorido, é muito difícil. Suor e lágrimas. Sim. Você se coloca muito em xeque, podemos botar assim? Você se questiona muito quando você está empreendendo, se você está tomando a decisão certa, se é o caminho, se é a melhor escolha. Porque você deixar, né, uma CLT que Aham. é Sim, algo carteira- certo. carteira assinada. Para você empreender, então é um pulo no escuro. Você não sabe se vai dar certo ou não, mas eu fui. E deu muito certo, eu trabalhei durante muitos anos assim. Perfeito. E antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, eu já estava muito saturada da área do polo de moda íntima. Eu trabalhava muito, consegui ganhar um bom dinheiro, consegui meu primeiro carro, consegui minha moto. Então, assim, foi uma bênção na minha vida, mas eu já não fazia com amor. Eu já não tinha mais paixão pelo que eu fazia. Fazia por fazer. Fazia por fazer. E aí é o momento de você tomar a decisão de parar. Parei. Um novo passo. Parei.
Que não é fácil. Não foi fácil. Iniciar é tão difícil quanto parar, às Saber vezes. a hora de parar. Parar, às vezes, é muito mais difícil do que começar, né? É. Não foi fácil, mas foi necessário. Você parou, aí você falou, vou parar com a confecção. Você já tinha alguma coisa... Tinha. Ah, bom. Aí eu parei. Sempre um plano ali. Sempre. Eu sempre tive um plano B. Aham. E aí eu comecei a vender roupa. Eu abri... Foi aí que a minha virada de chave e o meu trabalho com a internet começou. Eu abri o meu... Porque meu Instagram era só mesmo... Eu não via um Instagram como forma de trabalho. Era entretenimento. E eu abri um Instagram próprio para minha loja. Eu não tinha loja física, mas eu tinha loja online. E eu atendia de porta em porta. Fui pro Brás, meti a cara e comecei a procurar fornecedores. Você foi lá para a Rua Oriente, Maria Marcolina. Todas essas ruas. Você foi para Firmino Whittaker, na Todas verdade. essas Onde meu pai foi durante ruas. 30 anos da vida dele comprar. Oh, meu nas lojas de Deus. calçados e confecções que a gente tinha. E você ia junto com seu Rua pai? Oriente, durante 8 anos eu fui com ele, comprei Que com ele. bacana. De saudosa memória, 22 anos que já partiu, mas um grande trabalhador. E o Brás não é para fraco não, hein? Não. Tem que saber procurar. O Brás não é para... Hoje, pior ainda. Mas naquela época, poxa, como era difícil. Escolher a mercadoria, não ser enrolado, não ser roubado. Não é? Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas tinha muita enrolação. Você pede uma mercadoria lá, depois chega o transporte e entrega uma outra mercadoria que não tem nada a ver com o que você pediu. É verdade ou não é? Ou eu estou falando mentira? Completamente verdade. Não é? Então, É aí desse você vai para o jeito. Brás e começa a vender as roupas. Comecei a vender, eu vendia de porta em porta, ia na casa dos clientes e comecei a postar fotos na minha rede social. Eu não tinha como investir em modelos, em fotografia, eu era a própria modelo da minha loja. Pronto. Então Resolveu. Resolvido o problema. Então, sempre mil e uma utilidades. Eu sempre fiz de tudo. E eu comecei a fotografar os looks e deu super certo. 2 anos antes da pandemia, eu trabalhei muito. E na pandemia também veio a pandemia. Eu já trabalhava com vendas de roupas. E foi um período muito gostoso também na minha vida, porque eu conheci várias pessoas. Eu fiz vários clientes. Eu vendia feminina e masculina, mais moda feminina. E eu amo essa tese de pessoas, conexões, conversas. Bacana. Tinha vezes que eu entrava numa cliente... Você gosta de gente, né? Eu amo gente. É um ponto importante para lidar com as pessoas. A gente fala muito sobre essa questão do atendimento. É verdade. Você precisa gostar de pessoas para fazer um Sim. bom atendimento. E eu comecei a vender roupa, foi muito bom, foi um sucesso. Também consegui ganhar muito dinheiro nesse ramo. E foi aí que veio a maternidade. Logo após a pandemia, antes um pouquinho da pandemia, na verdade, eu engravidei. Acho que a pandemia começou em fevereiro. Peraí. Primeiro você falou de tu conheci gente, lidei com gente, mas fala quando é que você conheceu o Felipe, quando, como é Cadê que o foi? Não, nessa época eu já conheci. Não, mas você passou batido pelo Passei. Eu quero saber qual foi o momento que Felipe você é a conhece o pessoa Felipe. nessa época. Que hora que você conhece o Venturino? Venturina. Fala aí, fala pra Volta essa gente. história. Nessa época... Volta. Volta. Nessa época, deixa eu ver, eu conheci o Felipe logo assim que eu comecei a empreender. Quando Você começou a vender na internet? Não, antes. Quando você começou com a sua confecção? Quando eu comecei com a minha confecção. Então já... O Felipe já trabalhava na área, que ele é estoquista, né? Ele já tinha depósito. E a gente se conheceu. Aí, durante um tempo, eu comecei a fabricar para a empresa dele. E logo depois eu... Aí o amor começou. Esse gente, olha só, cuidado você que é empreendedor, esse negócio de fabricar para a empresa dele ou dela, acaba em namoro, hein? Não é verdade? Começa a fabricar para a empresa, já viu, né? Isso acontece. E aí o Venturino trabalha com você até hoje, seu marido trabalha com você até hoje. Hoje nós trabalhamos juntos. Vocês têm um depósito também, não é isso? Isso, hoje nós trabalhamos juntos. Bacana. E as vendas pela internet continuam? Hoje não mais. Não mais. No Porque momento- você tem o podcast. Isso. No momento a gente não está no online, mas nós já tivemos também no online. Tanto eu sozinha quanto a nossa empresa também. A gente teve uma loja no online. Mas ele continua vendendo. Sim, a gente continua vendendo. Ana podcast, fala. Aí, Quando que um pode? essa foi a Vamos dar um virada. salto, né? Essa foi a virada de chave, né? Todos me perguntam, Ana, da onde surgiu essa ideia do Ana Pode Podcast? Chegamos no momento. Chegamos. Tchau. Na verdade, a história do Ana Pode Podcast é através de uma outra história que não tinha nada a ver com podcast. Chega a ser cômico e engraçado, mas é por aí. verdade. Na verdade, o meu marido, ele é um cara que assim me incentiva muito, ele me inspira em tudo, me joga pra cima, tenho até que agradecer, amor.
porque você é a pessoa fundamental, a peça fundamental do meu quebra-cabeça. Então, assim, uma pessoa que sempre me incentiva, me joga pra cima. E, na verdade, o estúdio de podcast, ele nada mais era que um escritório que a gente estava montando para que eu pudesse trabalhar na empresa do meu marido. E todas as vezes, eu amo internet. E todas as vezes que tem assuntos polêmicos, eu gosto de me pronunciar para falar sobre. Sim. Então, na verdade, eu queria montar um escritório onde eu pudesse trabalhar durante o dia na empresa. Sim. E um cantinho que eu ia fazer assim do meu jeito, bem clean, para eu gravar os meus vídeos. E a gente começou a pesquisar microfones, câmeras, para ter Uma qualidade legal. uma qualidade boa. E do nada meu marido vira para mim e fala assim: Ana, porque eu amo gente, como vocês falaram. Ana, por que você não... E a gente ama podcast. A gente assiste vários. Ana, por que você não monta um estúdio de podcast? Eu olhei pra ele assim e falei assim: você tá maluco? Você tá doido? Aí ele falou assim: não, eu tô falando sério. Por que você não monta? Você ama pessoas, você gosta de histórias, as pessoas sempre te procuram muito pedindo ajuda, você sempre ouve muitas pessoas. Eu falei: não quero. Ele falou assim: Ana, vamos ver. Do nada, a gente já se viu envolvido pesquisando tudo que a gente precisava pra montar. Aí ele falou: Ana, você pode. Ana pode podcast. Mais ou menos isso. Como é que foi esse nome? Como é que surgiu esse O nome, na verdade, eu queria Elas Podem. Era o nome que eu queria. Mas já existe um podcast com esse nome. Sim. Aí eu vim pra rede e coloquei algumas enquetes de alguns nomes que eu gostava pro pessoal me ajudar a escolher o nome. E legal. o Ana Pode ganhou. Legal. Então o público O fez parte público dessa ajudou, escolha. na verdade, a gente selecionou os que eu mais gostava. Sim. E Elas Podem, Pode Delas e Ana Pode foram os 3 mais votados. E o Ana Pode ganhou. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus, então A gente segue, né? eu ouvi. E assim Perfeito. o Ana Pode começou a ser criado, nasceu de um desejo do nosso coração que, na verdade, a gente queria montar uma coisa e foi Era encaminhando mais a gente uma- para É outra. a chamada bênção, não é isso? É. Era mais uma pegada da criação de conteúdo para uma rede e aí, de repente, você criou De conteúdo para repente. outra. Foi assim que o Ana Pode foi criado e a gente começou a pesquisar várias coisas para como montar um estúdio de podcast. Não foi fácil, Não é fácil. não, porque Quanto tempo tem o podcast? nós estamos indo para 5 meses ao ar. Tá recente. Então, assim, a gente tá bebezinho Legal. ainda. A que se propõe o Ana Pode? Quais são as ideias? Qual o objetivo do seu podcast? O meu nicho hoje central são histórias. Então, se você tem uma história que inspira, que motiva e que toca a vida de outras pessoas, você pode participar do meu podcast. Ana pode, você pode também. Sim. Contar a sua história. Né? Sim. Eu adoro esse nome, Ana Pode é muito bom. Ana Pode é muito bom. Verdade. Né? Então, a gente motiva e inspira. E é focado em mulheres, nesse empreendedorismo feminino? 90% sim. Perfeito. Eu sempre tive essa pegada feminina. Eu gosto de trazer mulheres, mas homens também. Não é o clube da Luluzinha, tá? Homens também podem participar. Pode. Já Estão autorizados. Né? Estão sim, mas eu sempre procuro, e a nossa procura, o público feminino é bem maior. Tem muitas histórias, assim, das mulheres que precisam ser contadas, né? A sua história, a gente está aqui para valorizar ela, né? Porque é uma trajetória de inspiração, de crescimento, de superação. E quanta gente que está vendo a gente agora não passou pela tua história, né? Pois é. Quanta gente não passou pela tua dificuldade, não passou pelo teu sofrimento, pela fome, pelo trabalho na roça, por tudo aquilo que você contou aqui de uma maneira tão agradecida, né? Você não contou lamentando, você contou de uma maneira agradecida. Sim. De uma maneira que, tipo assim, a vida me proporcionou dificuldades e eu fiz do limão uma limonada, é isso? Exatamente. É isso aí? E o acreditar em si fez parte dessa jornada. É. Muito. Quando é que você startou pro agora eu acredito em mim? Foi difícil. Foi muito difícil. Eu confesso que toda essa jornada, hoje eu tenho uma voz bem ativa na internet, graças a Deus por isso, mas não é fácil a gente que trabalha com a internet. É muito difícil a gente ser aceito no mercado, a gente produzir conteúdos que geram engajamento, a gente ser aceito pelo público, porque a partir do momento que você começa a expor a sua vida, você está aberto a tudo. Virou vidraça. Sim, É. As pessoas se sentem à vontade de opinar. exatamente. Então, Se sentem de uma maneira muito errada à vontade.
Porque você tem que ter respeito pelas pessoas que estão na web. As pessoas estão acostumadas a agredir as outras na internet e não é bem assim. Porque todo mundo tem um IP e pode ser identificado. A internet não é terra de ninguém. Quando você ofende alguém na internet, você pode ser processado, você pode sofrer represálias judiciais. Não é isso mesmo, Ana? Sim. Né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Então você lida bem com essa coisa do hater? Eu lido. Ou não tem haters? Tem. Então o sucesso chegou. Se não tiver hater, não tem graça, né? Se tem. Então o sucesso chegou. Tá ótimo. Infelizmente tem, mas hoje eu tenho maturidade suficiente. Eu penso o seguinte, tem até uma frase que eu gosto muito, né, do cachorro latir para a lua. É normal a gente ver um cachorro latindo para a lua, mas se você tiver que descer o seu nível, se você for responder o latido do cachorro, você vai ter que descer. Entendeu? A lua vai ter que descer o nível para poder responder o latido do cachorro. Então, enquanto o cachorro late, eu quero brilhar. A gente brilha daqui de cima. O cachorro late, a caravana passa. Então, hoje em dia... 1 minuto para as suas considerações para o nosso espectador. O tempo que nós temos agora. Fica à vontade, Ana Paula. Ana pode aqui também não acreditar em si. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus por me permitir estar aqui contando um pouquinho da minha história, conhecer vocês pessoalmente, agradecer ao meu esposo, minha família, meus amigos que sempre me incentivam. E, gente, nunca deixe de acreditar em si, por mais que seja difícil, nunca permita que ninguém te diminua, porque um dia a lagarta disse que voaria e todos riram, menos as borboletas. Então, acredite em si, não perca a fé, não perca as esperanças, porque um dia você vai chegar lá. Que lindo! Terminamos da melhor forma. A lagarta é borboleta, é verdade. Porque a borboleta sabe que um dia foi lagarta, né? É isso mesmo. É verdade. Gente, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. E até o próximo. Até a próxima, gente. Beijo, Estela. Beijo, Ana Paula, Davi. obrigado. Até a próxima.